Levante a sua Bíblia, o mais alto que puder. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, ó Espírito Santo, pedimos para que o Senhor venha com o seu poder, com o seu Espírito, abençoar de forma extraordinária, de forma grandiosa e poderosa, em nome de Jesus, a nossa vida através desta mensagem. Que nada venha do homem, mas tudo venha do Senhor, para nos dar vida e vida em abundância, em nome de Jesus. E o que crê, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Gente, preste atenção o que diz a palavra do nosso Deus, amém? Eu sempre falo sobre isso, mas infelizmente tem muitas pessoas que não absorvem isso. Quando nós nos deparamos diante da Bíblia, da palavra, é Deus falando conosco. E quando você deixa de ouvir Deus falar e cuida de qualquer outra coisa e faz qualquer outra coisa, você está rejeitando o que Deus tem para falar. Rejeitando. E chega uma hora que o rejeitado, ele deixa de correr atrás de quem ele quer ajudar. Chega uma hora que Deus vai lavar as mãos diante daqueles que não querem a sua ajuda, diante daqueles que não lhe dão ouvidos, diante daqueles que não querem seguir a orientação do Senhor. Chega uma hora em que Deus, ele passa a ajudar outras pessoas que desejam e que querem ajuda. Existem muitas pessoas que escutam a palavra, recebem a orientação do Senhor, mas não estão nem aí, mas não dão ouvidos, não dão, mas não querem saber de levar à risca, de seguir à risca aquilo que Deus tem orientado, aquilo que Deus tem falado. Não querem saber. Então vai chegar uma hora onde Deus, ele não vai mais perder tempo com aquela alma, de tanto ser rejeitado por ela, de tanto desprezar a Deus, não dando ouvidos à sua voz, não valorizando o momento de buscar, de adorar ao Senhor, vindo à igreja por conta do Espírito Santo. Muitos não vêm à igreja por conta de Deus, e sim por conta das bênçãos. Essa é a verdade. Quando não tem algo especial naquele dia, alguns não vêm. E chega uma hora que Deus, ele deixa de olhar para aquela pessoa. E é importante que a igreja entenda isso, e a cada dia que se passe, valorize mais e mais o seu momento na presença de Deus. Amém? Olha o que diz aqui essa mensagem. Coloca no telão, por favor. Olha o que diz aqui essa palavra, que está escrito no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Presta atenção, viu, gente? Diz assim, ó. Jesus acalma uma tempestade. Quem que acalmou a tempestade? Jesus. Você passa por tempestade? Sim. Sim ou não? Sim. Muito ou pouca? Pouca. Quem vive passando por tempestade? Quem vive passando por tempestade? Quem vive passando por lutas, por situações difíceis? Levanta a sua mão. Todo ser humano. Existem pessoas que acham o seguinte: não, eu sou crente, eu sou cristão, eu agora aceitei a Cristo Jesus como meu único Senhor e Salvador, e agora eu não vou mais enfrentar lutas, eu não vou mais passar por adversidade, eu não vou mais passar por problemas, eu não vou mais viver numa situação difícil. Aí eu provo a você
que uma vez você aceitando a Cristo Jesus, você vai ter que continuar lutando, porque muitas são as situações difíceis e constrangedoras que vão estar vindo no seu caminho. Olhe esse exemplo aqui. Olhe essa situação. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal. Igreja, levantou-se o quê? Grande temporal. De vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de quê? Você entendeu ali? Quem estava naquele barco? Jesus e quem mais? Os discípulos. O barco em que Jesus estava, o barco em que os seus discípulos estavam, o barco em que os discípulos de Cristo Jesus estavam, enfrentou um grande temporal. A Bíblia, ela dá ênfase ao detalhe. A Bíblia não diz, e se levantou um temporal. Quando fala temporal, já se entende que é algo muito ruim. Sim ou não? Agora imagine um grande temporal. Imagine um grande temporal. Imagine uma grande situação difícil, constrangedora, que venha se levantar diante de você. Ah, mas eu tenho Jesus. Isso não era para acontecer. Quem estava naquele barco? Jesus. Não entendi. Quem? Jesus. Ah, era Jesus que estava lá? Sim ou não? Sim. E não foi um simples temporal que se levantou. A Bíblia diz categoricamente que foi um grande temporal. Foi algo assustador. Foi algo que realmente impactou. Para você ter ideia, estava tão forte aquele temporal que as ondas eram arremessadas para cima do barco e já estava se enchendo de quê o barco? De água. Já estava se enchendo de água. Imagine o desespero. Imagine a situação daquela tripulação, daqueles que estavam dentro do barco, vendo o barco no meio de um grande temporal, quase indo a pique, ou seja, quase afundando. E quem estava ali com eles? Jesus. Vou perguntar de novo, quem estava lá com ele? Jesus. Aí os cristãos de hoje, que estão na igreja, que servem a Deus, que estão na presença de Deus, enfrentam uma luta, quer sair da igreja, enfrentam uma dificuldade, fica murmurando e contestando com Deus. Mas isso não era para acontecer. Eu sou filho do rei. Isso não era para acontecer. Eu não tinha que estar vivendo isso, eu não tinha que estar passando isso. Gente, são situações que ninguém vai procurar. São situações que poderão surgir na vida de qualquer pessoa. Na vida de qualquer pessoa. São situações que vai estar diante de qualquer cristão, diante de qualquer pessoa que esteja com o Senhor Jesus. Não é porque você está com Jesus, não é porque nós estamos com Jesus, que não vamos enfrentar temporais. Entenda. Não é porque estamos na igreja, e por mais ungida
que a igreja seja, e por mais de Deus que a igreja seja, não vai haver luta, gente. Não vai haver dificuldade na nossa caminhada. É claro que a nossa caminhada, ela vai ser uma caminhada muito mais vitoriosa do que antes, quando não estávamos com Deus, quando estávamos longe da presença de Deus. É claro que vai ser muito mais vitoriosa. É claro que nós vamos tomar posse do milagre, da vitória. Porque, afinal, quem está no barco em que nós estamos? Jesus. Então nós vamos receber a vitória. Então nós vamos tomar posse da vitória. Então você tem que acreditar nisso. Os temporais podem surgirem? Pode ou não? Eu não vou nem dizer assim, ó. Os temporais vão vir, porque se eu falar isso eu estou profetizando. Mas eu vou falar, os temporais podem surgirem. Sim ou não? Mas vai ser motivo para você querer largar Jesus? Para você se afastar da presença de Deus? Para você deixar de orar? Para você deixar de vir à igreja? Para você deixar de buscar a Deus? Não. Pelo contrário, é um motivo para você orar mais ainda. É um motivo para você abrir a sua boca mais ainda e profetizar que aquele mal, que aquela tempestade, ela venha cessar. Você está entendendo? Ela venha cessar. Mas você tem que ter atitude. Você não pode estar diante das tribulações, diante dos problemas e ficar angustiado, e ficar apavorado, e ficar lá triste, esmorecido, com pensamento de desistir, de parar. Não. Quem está no barco que você está, igreja? Então para que ficar angustiado? Então para que ficar oprimido? Então para que sair da presença de Deus? Para que não orar mais? Para que não jejuar mais? Para que não completar a sua campanha de oração? Para que não devolver o dízimo corretamente? Para que não falar mais de Jesus com tanta eficácia como falava antes? Se o barco em que você está, quem está junto? Jesus. Agora, ao invés de ficar aí atormentado, ao invés de ficar aí triste, desanimado, quantas pessoas chegam, estou tão triste, estou tão desanimado, mas por quê? É uma luta, é uma dificuldade, é uma situação em cima da outra, não tenho mais forças. Então é isso que você tem aprendido com Jesus? É isso? Diante das lutas desanimarem? Diante das lutas pararem? É isso que Jesus está ensinando, igreja? Não, gente. Não. E Jesus falou isso também para os discípulos. Então aquele temporal estava a cada momento pior. E enquanto ninguém tomava uma atitude, o temporal aumentava, piorava. Enquanto ninguém reagia diante daquele temporal, a situação ia ficando cada vez pior. Quem está entendendo a palavra? Vocês estão entendendo? Cada vez pior. Aí olha o que acontece aqui, ó. Foram acordar Jesus, e Jesus estava na polpa, dormindo, sobre o travesseiro, e eles
o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, Jesus, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e se fez grande o quê? Bonança. Jesus estava dormindo no mesmo barco que os discípulos estavam, no mesmo barco. E aí, aquela coisa toda, os discípulos apavorados, os discípulos angustiados, os discípulos ali preocupados, desesperados com a situação que estava vivendo, com a situação que estava passando ali naquele momento, todo mundo preocupado. Eles já tinham declarado que iriam o quê? Que iriam o quê? Morrer. Você não está prestando atenção na leitura? Que iria o quê? Morrer. Mas como o senhor sabe? Mestre, o senhor não se importa que vamos morrer? Então eles já tinham declarado que iria o quê? Morrer. E estava no barco com quem? Jesus. Imagine a situação. No barco com Jesus e declarando que iria morrer. Como muitos dos que aqui estão no barco com Jesus e já se entregaram à tempestade. E já aceitaram: eu tenho que aprender a conviver com isso. Isso aqui não vai dar mais certo. Isso aqui não vai mudar. Isso aqui não vai resolver. No barco com quem? Dá a entender que Jesus estava ensinando isso. Olha, filho, olha, filha, quando ficar muito apertado, chora. Quando ficar muito apertado, puxa o cabelo. Quando ficar muito apertado, se suicida. Quando ficar muito difícil, me larga porque não vai dar certo. Jesus ensinou isso? Não. Ele não ensinou isso. Ele não ensinava isso. Como não ensina nos dias de hoje. E o que você tem que entender é que assim como os discípulos estavam ali, naquele momento, muitos estão assim. No barco com Jesus, no barco com Cristo, mas estão desesperados. Mas estão querendo morrer. Mas estão com depressão. Mas estão tristes, desanimados, mas estão querendo parar, desistir, não querem mais nem vir à igreja, e estão no barco com Jesus. É uma pena que hoje essa mensagem não está sendo transmitida. É uma pena. O diabo sabe de tudo que vai acontecer aqui, sabia? Então ele trabalha contra. Ele junta força porque o demônio tem, Satanás tem seus demônios e seus seguidores para tentar causar situações para impedir das pessoas serem abençoadas. Sabia disso? Então, você está no barco, quem está com você? Jesus. Você está livre de temporais? Não. E quando vierem os temporais, é motivo para ficar triste? Não. Desistir? Não. Desesperar? Não. Deixar de buscar a Deus? Não. Quanto mais difícil esteja a situação, aí é que você tem que parar. É isso? Não. Aí que você tem que fazer o quê? Tem que buscar mais. Você tem que fazer mais. Você tem que tirar forças da onde não existe mais. É isso que você tem que fazer. Olha ali, Jesus dormindo no barco, descansando. Os discípulos não tomaram atitude nenhuma.
para mudar aquela situação. Nenhuma. Ao invés de tomar atitude, como é que eles estavam diante da situação? Apavorados, desesperados, com a mão na cabeça. E qual era a frase que se ouvia? Vamos morrer. E quem estava no barco com eles? Jesus no barco com eles, e eles declarando que iriam. Misericórdia. É difícil achar alguém que creia de fato e de verdade em Deus. 100%. São poucos, tem, mas são poucos. São poucos. São poucos aqueles que acreditam em Deus 100%. Quem são os que acreditam em Deus 100%? Primeiro, ele sabe que Jesus está no barco com ele. E ele sabe que tem situações que ele tem que tomar atitude para aquela situação mudar. Você está entendendo? Quem está entendendo? Levanta a sua mão. Por exemplo, ao invés de eles ficarem lá apavorados, angustiados, tristes, desesperados, o que era para eles terem feito? O que era para eles terem feito? Não. Eles teriam que ter repreendido aquela tempestade do jeito que Jesus fez. Jesus orou? Orou ou não? Vocês não estão entendendo a palavra, não. Jesus acordou, dobrou o joelho e disse: Pai, tira essas águas fortes. Foi assim? O que ele fez? Ele repreendeu, gente. Ele repreendeu. Ele abriu a boca e repreendeu. Moisés estava diante do Mar Vermelho, aí foi inventar de orar, porque os inimigos estavam vindo atrás. O que é que Deus falou com ele? Ninguém sabe. O que Deus falou? Ó, irmão, não é hora de orar. É hora de você tomar uma atitude, estender e profetizar para que o mar se abra. Estende o cajado aí agora. Aí ele parou de orar e foi fazer o que Deus mandou. Vocês estão entendendo? A oração é muito especial, sim ou não? Mas é um casamento com atitude. Não adianta só a oração e você ficar, agora eu vou ficar lá. Eu já orei e vou ficar só aguardando. O cara está desempregado, faz uma oração maravilhosa, 6 horas da manhã, pedindo a Deus um emprego abençoado, ganhando X, trabalhando X horas, tantos dias na semana. Agora sim, depois dessa oração, vai. Aí terminou a oração, vai para o sofá, bota as pernas no ar e vai assistir show da Xuxa a manhã inteira. Mas a oração não é tudo? É. Mas é só a oração que tem que ser feita? Tem que ter oração e atitude de cada um. Se não sair para procurar o emprego, esquece, irmão. Esquece. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, naquele momento, Jesus acordou chateado, não porque lhe tiraram o sono, mas porque viu que os discípulos não aprenderam nada com ele. E já tinha visto tanta situação, tanta experiência de milagres, de como aconteceu os milagres. Aí Jesus foi lá, repreendeu o vento, o mar, aquela tempestade, e tudo se tornou bonança, calma. E depois que Jesus fez isso, ele disse para os discípulos, olha lá, então lhe disse Jesus aos discípulos, né? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes o quê? Fé.
Porque sois tímidos. Quando você, diante de qualquer temporal, você está desesperado, está angustiado, está preocupado, está para baixo, está pensando em parar, em desistir, está achando que não vale mais a pena. O nível da tua fé faz isso. Olhe para mim. A tua fé vai o quê? Até lá embaixo. Quando se ouve falar que um cristão cometeu suicídio, é porque o nível da fé dele desceu tanto que zerou. Quando se ouve falar que um cristão, seja quem for, e que área atue dentro da igreja, desistiu de buscar a Deus, saiu da presença de Deus e hoje vive numa vida errada lá, é porque o nível da sua fé está quase zerando. Está lá embaixo, quase zerando. Então observe que a vida com Deus, a vida com Jesus, ela tem que ser de oração, ela tem que ser de comunhão, ela tem que ser de fé. Se não andar essas três coisas juntos, esquece. Se você não tiver comunhão com Deus, se você não for de oração, se você não tiver fé para encarar as situações, tomar atitudes diante das situações que está diante de você, nada vai mudar. Nada. Sabe por que demorou tanto aquela tempestade lá? Correndo o risco do barco afundar. Sabe por que demorou tanto? Quem sabe? Quem sabe? Porque não tiveram o quê? E ficaram desesperados. E ficaram angustiados. E ficaram declarando que iria o quê? Morrer. A fé, ó, lá embaixo. Então, primeira coisa que você tem que aprender: quem está no barco com você? Segunda coisa, poderão surgir temporais no seu caminho? Sim. Poderão ou não? Sim. Pode acontecer? Pode. Ou você está isento disso? Não. Nem Jesus foi isento. Pode acontecer ou não? Pode. É motivo para você parar? Não. Desanimar? Não. Esmorecer? Não. Contestar Deus? Não. Sim ou não? Não é motivo. É motivo para continuar orando e tomar atitude. É motivo para você orar, buscar e tomar atitude. E olha, para finalizar, o último versículo, olha o que diz aqui nesse último versículo, a profundidade dessa palavra. E eles, possuídos de grande temor, de grande o quê? Diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa palavra, quem é este, mostra que eles conheciam Jesus profundamente? Por isso que agia dessa maneira. Só fica desesperado diante dos temporais quem não conhece Jesus. Quem não conhece, porque quem conhece Jesus e tem certeza que ele está no barco com ele, pode vir um temporal que for, vai ser um motivo de grande vitória na vida deles. Quem conhece Jesus, quem crê que Jesus está no mesmo barco. Amém, gente? Você entendeu isso aí? Porque quem é esse
que até os ventos e o mar lhes obedecem. Então você entende que vai obedecer a você também? Entende ou não? É só você repreender. É só você orar e tomar atitude. Entende? A oração é isso. A oração é você falar com Deus e você tomar atitude. Ação quer dizer o quê? Atitude. Orar quer dizer o quê? Falar. Vocês entenderam? Falar. Orar quer dizer falar. Ação, atitude. Oração. É orar e falar e tomar atitude. É isso que você tem que ter. Porque quando surgir os temporais, infelizmente, você vai ficar para trás, você vai ter prejuízos, danos. Você vai sofrer muito com isso. Então evite tanto sofrimento se você tomar uma atitude quando orando. Amém, gente? Deu para entender alguma coisa? Quem entendeu essa palavra? Você acha que Deus falou com você? Sim. Vamos fazer a oração da concordância. Eu vou pedir para você ficar de pé. Dê as mãos à pessoa que está ao seu lado. Feche os corredores da igreja e dê as mãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastora Simone, vem aqui, por favor. Todos dê as mãos. Arranje alguém para você dar a mão aí. Arranje alguém. O corredor, então, fecha aí o corredor. Fecha o corredor também aí, para dar as mãos quem está do lado aí também. Em nome do Senhor Jesus. Levante essa corrente, em nome do Senhor Jesus. E com os seus olhos fechados, nós vamos louvar a esse Deus e vamos fazer a oração. Porque Deus, ele fala assim, abre os seus olhos. Deus, ele fala assim, ó, mostra na palavra lá. Acho que é Mateus 18, ou é 19. É isso mesmo? Voltou a internet? Estou falando. A internet volta depois da palavra. Mas tinham colocado? Estava a que parte? Foi? Amém. Deviam ter me avisado, né? Mas e o rapaz aqui? Ele que está aqui do meu lado. Mas amém. Então, graças a Deus que quem está em casa ouviu isso aí, né? Amém, gente? Então, preste atenção. Cadê, achou? Olha o que está escrito ali, gente. É o que vai ser feito agora. Levanta a corrente. Você consegue ler? Com meio mundo de mão na sua frente? Então é melhor baixar um pouquinho a mão, né? Olha o que vai acontecer aqui agora. Preste atenção. Aí atrás dá para ler? Olha o que vai acontecer aqui agora. Em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra, tem mais de dois aqui? Está sobre a terra? Sim. Concordarem a respeito de qualquer coisa que você pedir, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus está onde? Ele está aqui no barco? Está aqui no meio da gente?
E ele afirma categoricamente ali que tudo que a gente pedir em concordância, Deus vai fazer o quê? Vai responder, vai atender. Olha lá, mostra de novo. Concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, que você pedir qualquer coisa. Quando diz qualquer coisa, tem separação? Não. Tem coisa que dá para Deus fazer e tem coisa que Deus não consegue fazer. É isso? Não. Quando diz qualquer coisa é o que, irmão? Tudo que você pedir. Tudo que você pedir agora, o Senhor vai te conceder. Está lá, ó. Qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Deus vai conceder. Mas Ele vai conceder o que você vai pedir. Tem tanta gente que poderia estar aqui hoje, né? Você entende? Mas vocês que aqui estão, vão sair daqui hoje com a sua vitória.